Glória a Deus. Boa noite, meus amados. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está a tua esfera de adoração? Vamos lá? Deus tem coisas reservadas para nós. Sabe, eu estava pensando essa semana e o inferno é um lugar onde que as pessoas perderão o relacionamento total com Deus. Vai ser um lugar onde que você clamará e Deus ele não ouvirá. Vai ser um lugar onde que você não terá contato algum, você não ouvirá a voz de Deus. Só que eu não quero chamar atenção sobre isso, não é sobre colocar um medo em você, não é sobre nós colocarmos a mente lá na eternidade, não é sobre trazer para você um desconforto futuro, não é sobre isso. Mas sabe sobre o que é? É sobre você hoje ser um cristão que não conhece a voz de Deus. Então certamente para você não fará diferença alguma se você não conhece Deus. Quem é Deus para você? Talvez um ser supremo que tem o poder de mudar a tua vida, de mudar os teus ânimos. Talvez é algum ser que falaram para você que no meio da escassez, no meio das suas crises emocionais, no meio de um diagnóstico médico terminal, ou no meio de uma perda de alguma coisa que você amava ou gostava, podia ser uma esperança no meio disso tudo e você se apegou a esse Deus que você não conhece. Mas você vê homens com o microfone na mão falar sobre ele. Você vê nos filmes alguém dizendo sobre algum milagre a qual Deus colocou a mão. Talvez você vê escrito nos livros, talvez você vê escrito na própria Bíblia, mas é um ser completamente irreconhecível para você. É dia de você mudar a chave. Quando você tem um real encontro com Ele, e você poder ouvir a voz dele chamando de filho, muda completamente. Porque não é um Deus da religião. Não é um pensamento positivo. Não é uma ideia que foi passada de pastor para pastores, de missionários, de bispos, de padres ou dos seus pais. Mas é um ser que realmente existe. É um ser comunicável. É um ser que preenche toda a nossa massa. É um ser que está muito além de resolver uma crise política, uma crise emocional, uma crise financeira, uma crise física ou uma crise psicológica. É um ser completamente poderoso. É um ser de acesso. É um ser até palpável, dependendo do nível de intimidade. Então não é sobre um futuro distante na eternidade, de um inferno ou um céu, mas é sobre assentar à mesa com Ele. É sobre você vir para este lugar por causa que você ama Ele, por causa que um dia Ele se encontrou com você. É você acordar de madrugada para orar, não para que as coisas simplesmente melhorem como uma força de expressão, ou porque no meio do caos eu posso cobrar, eu tenho orado de madrugada, ou no meio das minhas crises eu posso gritar para alguma coisa e dizer que eu tenho uma fé, eu tenho uma religião. Mas é sobre a realidade da coisa. É sobre o verdadeiro significado. É sobre um evangelho de verdade, não uma utopia distante. Não algo... vamos lá, quero pregar nessa noite. Abre sua Bíblia comigo. No livro de 2 Coríntios. 2 Samuel. Lá no começo da Bíblia. Quando você achar o livro de 2 Samuel, você vai até o capítulo de número 24. Quando você achar o capítulo de número 24, você vai procurar o verso de número 24 também. Dentro do verso de número 24, eu quero colocar em proeminência, em relevância, em saliência, a parte B do versículo. Amém? Nós estávamos no monte essa semana e a pastora ela liberou uma palavra lá que queimou no meu coração. Confesso que por diversas vezes passei por cima desse versículo e
Ele falou comigo outrora, mas tem alguns versículos que vai chegando ao nosso esquecimento. E hoje Deus ele me deu uma palavra específica, que eu entrarei um pouquinho mais à frente, mas é necessário nós entrarmos, porque haverá uma complementação, haverá vai entrelaçar as palavras, mas é necessário que você esteja atento. Porque nas pregações existe uma palavra chamada palavra rema, que ela dá toda a ligação à mensagem. Amém? 2 Samuel 24, verso 24. Quem achou, dá glória a Deus bem forte. Diz assim: não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe em nada. Vou ler do início do versículo, diz assim: mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi ali edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Amém? Repita comigo: eu não entregarei ao Senhor algo que não me custe nada. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Tira o capacete que já vem pedrada. Amém? Vamos lá. Não é para colocar, não, é para tirar. Para Deus poder te pegar nessa noite. Empresta a mão para o irmão do lado aí. Vamos lá. Essa unidade da igreja, ela nos mexe com os nossos esqueletos. Faz balançar, faz tremer. Quando a palavra ela é gerada, ela tem esse poder de chegar na nossa boca. Doce, amarga, mas no estômago ela se torna amarga. Ela vem doce, mas depois ela vai amargando. Senhor, nós te amamos. Ou pelo menos nós estamos aprendendo a te amar. Nesse culto de sinceridade, nesse culto de entrega, nesse culto de aprendizado, nesse culto que nós oferecemos a Ti, nós pedimos a Tua presença e a manifestação dela aqui. Eu sei que o Senhor tem algo objetivo nessa noite. Eu sei que o Senhor, meu Deus, quer falar algo específico para a Tua igreja. Nós queremos entender, Senhor. Não queremos viver a ideia de um evangelho imaginável. Nós não queremos andar em uma esfera que nós malmente conhecemos. Nós não queremos ficar nas dimensões longes, perdidas. Mas nós queremos se prostrar aos Teus pés, meu Deus. Queremos Te entregar coisas que realmente valem o preço, que realmente custe. Queremos estar vivos entre os mortos. Queremos ser a extensão da Tua mão naquele que não pôde ser alcançado. Queremos ser a extensão da Tua voz ao ouvido daquele que está completamente surdo. Queremos, Pai amado, ser a luz daquele que está no meio da escuridão, porque nós somos a Tua criação, nós somos a Tua extensão, nós somos a Tua encarnação, nós somos os pequenos Cristo dessa terra, Senhor. E que os embaralhos da mente, que as ideias perdidas, ela venha clarear esses dias e nós consigamos pegar a nossa identidade e revelar para o mundo, que nós consigamos entender, ouvir e praticar o verdadeiro nome que o Senhor tem chamado. Nós queremos viver, Senhor, esse tempo de esclarecimento. Então nós pedimos que fale Tu, não eu, que o Teu Espírito possa alcançar os corações mais longe, as mentes mais vazias e mais barulhentas. Abraça-nos. Fala Tu, Senhor.
Podemos assentar. Jesus. Fica à vontade, André. Jesus. Seja ninado Jesus. dentro dessa massa, dentro desse poder. Aproveita para se esvaziar. Aproveita para você poder navegar dentro dessa dimensão a qual o Senhor está te chamando nessa noite. Deixa Deus comunicar o teu espírito. Jesus, Jesus, Jesus. Ah, Senhor, nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos andar nas esferas que o Senhor tem guardadas para nós, Pai. Ah, Jesus, fica à vontade para o Senhor falar. Fique à vontade, Senhor. Esses dias Deus está nos chamando, igreja. Ele está gritando dos quatro cantos para que nós, no meio dessa tempestade, no meio desse vendaval de ideias, do jogo político, jogo religioso, das incredulidades, das credibilidades que estão sendo perdidas. As pessoas, elas não sabem a quem alcançar, porque a religião, ela conseguiu chegar até aqui, e é necessário que daqui para frente seja um tempo de relacionamento, seja um tempo de abraçar o Senhor Jesus, porque vai ser sacudido. As pessoas estão sendo comprimidas, as pessoas, elas estão enlouquecidas, porque elas não sabem mais a quem ouvir, e aquele que achava que ouviu Deus durante 10, 15 anos, eles estão entendendo que eles nunca ouviram Deus, eles ouviram a religião. E a religião, ela está confusa, a religião está com um barulho de muitas vozes, só que não é muitas vozes equalizada como a voz de Deus, mas é muitas vozes que ela não é sobre uma briga teológica de calvinismo ou arminiano, não é sobre período tribulacional ou pré, não, o problema está sendo sobre como nós abriremos o nosso coração para esperarmos e aguardarmos o Senhor Jesus. A briga e a confusão está sendo: vale a pena acordar de madrugada para orar por pessoas, ou para orar pelo meu ministério, ou para eu entender o meu propósito? Afinal, eu só quero ser mais um vencedor no meio desse caos. Afinal, eu quero me isolar em uma ilha, eu quero fugir para outra nação onde ninguém me conheça, eu quero ser alguém, eu estou cansado de tudo. É o barulho que as almas estão soltando esses dias. É a sintonia, é a frequência que as pessoas estão liberando quando nós dividimos o ambiente. É um simplesmente eu não sei. Até as doses do álcool está fraco para as pessoas. As doses das drogas estão fracas. As pessoas, elas estão como se estivessem em carne viva, querendo que alguém venha com um bálsamo para poder curá-las. E a igreja do Senhor, ela está entrando juntamente no meio dessa crise. Não a igreja do Senhor, a igreja parecida com a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela não se perde. Não importa a crise, não importa o problema, mas os joios, eles estão aparecendo como nunca. E eu pergunto a você: trigo ou joio? Antes você era trigo ou joio pela roupa que você vestia. Antes você era trigo ou joio pela maquiagem que você usava. Antes você era trigo ou joio pelas músicas que você ouvia. Mas chegou o tempo de esclarecimento, e é necessário entendermos se somos trigo ou joio por aquilo que nós acreditamos, aonde nós se assentamos. A mesa, ela é crucial para poder dizer aonde está o meu coração, aonde está o meu DNA, aonde está a minha visão, aonde estão os meus ouvidos. Davi, ele chega aqui, ele ganha, alguém vai lá e diz: ei, é o seguinte, eu quero te dar toda essa terra, eu quero te dar todos esses animais para você oferecer como sacrifício, e espero que o seu Deus aceite. Muito cômodo Davi simplesmente chegar e dizer: pai, estou queimando esses bois aqui, estou queimando aqui esses animais como um sacrifício. Sabe o que eu entendo com isso?
Uma geração que tem dado os restos de tempo para Deus. Nosso maior sacrifício hoje é algo chamado tempo. Onde que nós não precisamos matar um boi, um cordeiro, uma rolinha. Porque o Senhor, Ele já se fez o sacrifício. Mas tudo isso era para nós se aproximarmos mais de Deus. Tudo isso é para nós podermos gastar mais tempo, só que pelo contrário, sobrou muito tempo, porque não é mais necessário você alimentar o animal para você entregar naquele grande dia como sacrifício. Agora é um tempo da graça, um tempo da internet, onde que você não precisa nem mais ir à igreja, basta você sentar em algum lugar com alguém, conversar sobre Jesus, não precisa gerar frutos, não precisa nem você incomodar os seus colegas com esse tal desse Jesus. Se ele aparecer com alguma crise, você pode dar algum tipo de opinião, como uma palavra motivacional no meio de um café, no meio de um almoço ou de uma janta, e aí ele vai se interessar por isso, por alguma maneira, e vai conseguir viver com um cristianismo ralo, que é só mais alguma coisa para poder colocar ele no meio da sociedade. Não é mais o evangelho que traz transformação, mudança, uma radicalidade. Algo que mexa de fato com as estruturas. Algo de fato que faça você ter uma experiência não emocional, mas uma experiência espiritual com o próprio Jesus. Davi, ele entende essa comodidade. E eu pergunto a você, como está a sua comodidade quando nós falamos de se entregar ao Senhor? E não se resuma a você vir a culto ou não. Isso é a última etapa, quando você está podrido, quando você já não está mais acreditando em nada. O último lugar que você vem é aqui. Mas tudo começou na negociação do teu secreto. Tudo começou na negociação da leitura da Bíblia. Tudo começou no seu adorar. Tudo começou pelos níveis de música que você escuta. Tudo começou como quando você levanta as mãos. Tudo começou com um olhar crítico sobre a igreja. Tudo começou quando eu não acho referência. Afinal, meu nível de crítica é muito alto. Afinal, eu escuto homens como Márcio Cortella, como é o nome daquele careca ateu? Como? Fala alto. Esse mesmo, como é? Carbal? Carnal, o nome do cara é Carnal, é teu discipulador, misericórdia. O cara é ateu. E aí ele tem uma linguística, ele tem uma forma de falar que te abraça de um jeito, é como se você entendesse o caos da tua escassez, e aí você passa a concordar e enxergar com outro ponto de vista. É necessário esses dias você fazer o que você tentou há um tempo atrás e você desistiu. O processo de novo nascimento, ele é crucial para esse tempo que nós estamos vivendo. Davi era um cara que aprendeu sobre entregar coisas que custaram, e quando eu falo custar, não seja pobre ao ponto de pensar só em dinheiro, por favor. Mas é sobre o maior prazer. Hoje você, sabe, essa semana eu estava na academia e eu estou indo agora cedo de manhã. Às 6 horas da manhã, horário que os velhinhos gostam de ir. Sabe, eu vou falar para você um negócio. Eu parei assim e tinha 8 pessoas, a mais nova que tinha lá, vou chutar seus 40, 45 anos. Não estou dizendo que você é coroa, tá? Não se ofenda. Volta para a mensagem, tá? Bom, te amo. Então, rapaz, aquelas 8 pessoas estavam todos mexendo no celular. De manhã. E aí eu fui curioso, eu falei, vou passar. Aí estavam os coroas lá vendo só aqueles rios no Instagram, 6 horas da manhã, na academia, com 5 quilos lá, fazendo leg press lá e mexendo no celular. Tipo assim, eu estou fazendo exercício. É uma hora de disciplina, é uma hora de sacrifício. Mas as pessoas, elas estão, ou seja, elas saem da igreja com a mente
em quem eu vou responder, como eu vou responder, e você vai vendo que o mais caro que você pode entregar para Deus hoje é a tua presença, é você estar presente no ambiente, é você querer Ele. Sabe, quando alguém te chama para conversar, principalmente as pessoas de idade, você está ali fingindo que está dando atenção enquanto você mexe no celular, é a mesma coisa. Deus, Ele está o tempo todo comunicando, Deus está o tempo todo falando coisas, mas nós estamos vivendo o tempo, a era digital, a era da tecnologia. E nós nos apegamos à inteligência artificial. E nós perguntamos, tiramos as nossas dúvidas, nós não armazenamos mais nada na nossa memória, porque qualquer hora que eu precisar daquela informação, eu posso acessar meu celular e eu terei aqueles números, terei aqueles dados. Só que é sobre você entregar a sua presença, é sobre você estar no lugar, é sobre você amar Deus, é sobre você amar Jesus, e não é sobre religião, é sobre intimidade, é sobre você querer agradecer, sabe, aquela pessoa que você amava muito, e ela foi levada para a glória, e se você tivesse alguma oportunidade de ter um diálogo com ela, e você poder dar toda a atenção daquele abraço que você não conseguiu dar. Sabe, talvez quando você lembra dessa pessoa, você consegue pesar e dosar sobre amor. Porque para os vivos, talvez você não tenha ninguém como referência que você queira abraçar, que você queira entregar um amor incondicional e de verdade. Esse é o segredo, esse é o selo da coisa, que quando você rompe ele na intimidade com Deus, quando você tem esse desejo, sabe que o seu coração está fervendo, os seus olhos não desejam mais nada do que ver Ele, os seus ouvidos não desejam mais nada do que ouvir Ele, é algo louco, é algo doido, você realmente quer amá-lo, realmente você quer abraçá-lo, porque você encontrou a essência da sua vida. É sobre você dar algo que realmente custe. A gente vê Davi, no capítulo 9, de 2 Samuel, entregando algo que custou, porque ele queria honrar. Eu peço que você preste atenção na mensagem daqui para frente, porque Deus comunicará algo ao seu coração nessa noite. Sabe por que essa dificuldade? Porque você está num lugar de vergonha. Você está em um lugar de vergonha. 2 Samuel 9 diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta alguém ainda na casa da família de Saul, a quem possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Davi, ele não tem nada. Ele está em um dia que ele entende que o coração dele bateu saudade do amigo querido chamado Jonathan. Davi, ele conheceu Jonathan naquele dia da guerra, onde que ele venceu Golias e foi dado para ele alguns despojos. Então Jonathan teve o primeiro encontro com ele ali, e ali começou um laço verdadeiro de amizade. Ali começou um ciclo muito forte. Porém, passou-se um tempo e Saul, ele foi morto. E no mesmo dia que Saul foi morto, também Jonatas foi morto. E agora começou uma grande loucura. E corre dali, corre daqui. Jonatas tinha um filho, onde que a criada pegou aquele filho rapidamente, abraçou. E saindo correndo para que o filho, para que Mefibosete não fosse morto também. Aconteceu um acidente, ela caiu e aquela criança se tornou aleijada. Ela foi para um lugar chamado Lodebar. Ela foi para um lugar chamado Terra dos Rejeitados. Ela foi para um lugar onde que era um lugar de vergonha. Era um lugar onde que as pessoas elas não eram bem vistas. E para que você entenda essa mensagem, para que ratifique ao teu coração, eu gostaria que você repetisse comigo: hoje
Eu sairei do lugar de vergonha e serei colocado em um local de honra. É necessário para você começar a andar. Porque Lodebar só não é um lugar geográfico. Lodebar também é uma dimensão espiritual. É uma dimensão aonde que classifica pessoas que estão perdidas emocionalmente. É um lugar onde classificam pessoas que estão perdidas espiritualmente. Lodebar é um lugar infrutífero. Lodebar é um lugar estéril. Lodebar é um lugar, uma terra do nada, uma terra do ninguém. É uma terra onde que não gera, é uma terra aonde que deixam pessoas impregnadas com aquela esfera. Tem muita gente que está neste lugar espiritual. Tem muita gente porque não é sobre apenas um lugar geográfico, não é sobre uma esfera de uma favela, não é sobre a esfera de um sítio abandonado, não é sobre a esfera de um lugar longínquo como um deserto, mas é sobre uma esfera espiritual, é sobre como você está hoje, é sobre aonde você se encontra no meio desse barulho todo, onde eu comecei essa mensagem. É sobre como está a sua alma. Porque quando você para ver quem foi levado para Lodebar, era alguém que era da linhagem real, era alguém que era da linhagem de Saul, mas ele se perdeu no caminho geográfico, ele se perdeu no caminho profético, ele foi parar em um lugar onde que ele não era ninguém. Quantas pessoas que têm um destino profético, quantas pessoas que têm uma vida profética, um propósito, só que está perdido na terra da vergonha, só que está perdido na terra do nada, pessoas que não querem ser encontrada porque está mergulhada em uma esfera de medo, dizendo que não tem mais utilidade por causa de algumas coisas que aconteceu na trajetória, por causa de alguns acidentes ou incidentes, por causa de uma falta de vigilância ou por causa de uma desobediência. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. O rei mandou chamar Mefibosete na terra da vergonha. Você sabe o significado do nome Mefibosete? Mefibosete significa aquele que venceu a vergonha. Aquele que venceu a vergonha. Quando um pai coloca a mão no filho, coloca o nome no filho, ele tem propósitos. Não é sobre apenas colocar um nome qualquer. Mas agora eu não quero falar apenas do pai terreno. Eu quero falar do pai celestial. Do nome que só ele nos conhece. Daquele que nos soprou no útero. Daquele que colocou nós em um tempo preciso com uma missão, com um propósito. Com algo para nós criarmos. Com algo para nós gerarmos. Com algo para nós fazermos. Ele tem um propósito para você. Você quer executar esse propósito? Sua felicidade está apenas quando você executa esse propósito. Talvez você está na terra da vergonha. A terra da vergonha, ela não importa se é o paraíso ou se é Lodebar. Porque um dia a vergonha pegou Adão, um dia a vergonha pegou Eva, então não é sobre o lugar geográfico. E tudo que eles queriam era fugir da presença. Tudo que eles queriam era ser esquecido por Deus. Então é necessário que você entenda que quando você cai, não é sobre você apenas cair, mas é sobre o seu nível de perdão. Eu quero te perguntar algo nessa noite: você tem facilidade em perdoar, sim ou não? A pessoa mais difícil de você perdoar é você mesmo. Eu quero que você entenda. Então, quando Deus está te poupando, Deus está dizendo: ei, você tem problema em se perdoar. Eu estou te poupando porque você não tem maturidade para levantar. Você não tem maturidade para agarrar na minha mão quando eu estendo ela. Você não tem maturidade para poder segurar no ombro daquele que eu mandei para te tirar da terra de Lodebar. Você não tem maturidade para você entrar na carruagem do rei quando ele te chamar, porque a vergonha ela só não traz prejuízos emocionais, mas ela traz prejuízos espirituais, ao ponto de você dizer um não para Deus, quando Ele está dizendo que tem capacidade de te lavar, quando Ele está dizendo que tem capacidade de te capacitar, quando Ele está dizendo que Ele não errou quando te chamou. Mesmo que você tenha essa mente de alguém que é pequeno, de alguém que
será apenas como um cisco, como uma faísca no meio dessa eternidade. Eu quero dizer que se você querer revolucionar, que se você quiser amar, que se você quiser viver o seu propósito, tem algo muito grande. Quem foi a pessoa que ganhou o Billy Graham? Estevão, primeiro diácono, sendo apedrejado. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aquela palavra abraçou o coração de Paulo. Esse homem que é falado sobre ele de geração em geração. Esse homem que deixou um legado. Esse homem que deixou uma marca. Sabe o Vitor que vem pregar aqui? Personal lá na Academia Elite. Aquele cara, eu já contei esse testemunho. E toda vez que eu vou pregar na igreja hoje, que ele é pastor, Pastor Vitor, ele gosta de falar isso. No meu segundo ano de seminário, eu estava renovando a minha lista de oração. E meu contato com o Vitor foi bem pouco. Ele era meu professor lá na Academia da Bíblia em 2012, quando eu passei um tempo aqui. E Deus trouxe o nome daquele homem em memória. E eu coloquei ele na minha lista de oração porque ele era um católico ortodoxo. O cara, ele tinha uma disciplina, ele tinha um zelo. Eu falei, cara, no dia que esse homem se converter, ele será diferenciado. Então eu orei por ele durante um ano no seminário. E quando eu cheguei, que eu encontrei ele, quando ele contou que nem na rede social eu tinha ele, que ele tinha entregado para Jesus, hoje ele é pastor da Igreja Quadrangular. Então às vezes você acha que é só um encontro, às vezes você acha que é só uma casualidade, e Deus está te dando a oportunidade de você poder interceder, de você poder orar, de você poder fazer. Gente, existe um poder. A Bíblia diz que o Evangelho de Deus, ele é poder. O Evangelho de Deus, ele é um poder total. É algo poderoso. É algo que muda, que transforma. Não é um encontro qualquer em uma rua escura, em uma igrejinha. É algo poderoso. Não é sobre geografia. É sobre um mapa espiritual que nos leva, que nos eleva, que faz nós andarmos, que faz nós chegarmos nos lugares que o Senhor tem guardado para nós. Mefibosete, ele foi criado no lugar da vergonha. Não sei se ele sabia o grau de realeza, eu não sei se ele sabia que ele era um príncipe, eu não sei como ele foi criado, não sei quais foram os conselhos que ele ouviu. Se esconda, se um dia o rei Davi souber que você está vivo, ele vai te matar para que o seu reino, para que o reino dele não seja tomado, porque é seu por legitimidade. Mas entenda, a lei também diz que você não pode ser rei porque você é um aleijado. Então se apegue a esse fato, se apegue a esse problema que você tem. O nome que Deus ele nos entrega, ele fala sobre o nosso propósito. Mas o apelido que o mundo te dá é para poder te matar. Porque os apelidos e palavras de maldição negativa sobre você é um som de guerra do reino das trevas para poder te atrasar, para poder te paralisar. Sabe, a mãe quando vira para o filho diz, você é um burro, você não entende nada que eu faço. É um som profético sobre aquela criança. O professor, aqueles que foi chamado como líder para poder nos motivar. E quando nós damos trabalho, ou dávamos trabalho na nossa infância, falava, cara, você não é ninguém, você é um insuportável. Eu lembro uma vez alguém que eu tinha como referência, já falei outrora em pregações, tinha um presbítero que ele era uma referência para mim. E naquele dia eu não ia para a igreja e minha mãe falou, olha Diogo, é o seguinte, o presbítero tal, ele vai pregar, vai lá hoje. Ela sabia que eu gostava quando ele pregava. Então eu fui naquele dia, eu era encapetado mesmo, igreja, vou falar para vocês. Eu fui, aí eu falei, sabe, na hora que chamar a oração, eu vou lá rapidinho, bebo a minha água e volto. Menino, na hora que fui beber a água, tinha um mais encapetado que eu. E aí ele veio para cima e eu empurrei esse menino, bateu a cabeça na quina, lascou a testa do menino. E tá lá, e todo mundo, esse menino, não sei o quê. E aí aquele cara, que era como uma referência, ele saiu. Na hora que ele saiu, que ele viu aquela confusão, ele virou para mim assim e falou, você não vai ser ninguém. O seu pai deve ter vergonha de você. E meu pai tinha morrido já, e eu tinha aquele cara como uma referência.
Naquele dia eu montei na minha bicicletinha e sumi. E aquilo ali ficou gravado no meu coração. Graças a Deus, em 2017 eu encontrei esse cara de novo. Ele estava com alguns câncer, não foi por isso, pelo amor de Deus, tá, igreja? Pelo amor de Deus. E eu orei por ele, e eu pregando em uma igreja lá na Bahia, ele falou: cara, como você prega bonito, como Deus te usa. Eu pude abraçar ele, sabe? E hoje, até hoje, eu tenho intimidade com esse cara. Eu não precisei contar aquilo que aconteceu, talvez deixasse ele mais triste. Talvez foi só uma palavra que ele liberou, foi só uma ferramenta usada por Satanás naquele momento. Talvez você levou várias palavras de maldição sobre a sua vida. Talvez os seus pais não acreditavam. Talvez seus pais se frustraram com você. Talvez você foi rejeitado por colegas, por um namorado, por uma namorada, pelo seu cônjuge. Talvez libera só palavras de maldição sobre você, como se você fosse um incapaz. Mas todo apelido que o reino coloca, o reino das trevas coloca sobre você, é ao contrário daquilo que Deus te chamou. Quando diz que você é incapaz, quer dizer que você é capaz. Quando diz que você é burro, está dizendo que você é inteligente. Quando diz que você não vai conseguir, é porque você vai. Então ele tem que liberar som profético para você ser paralisado. Mas existe um Deus, o Espírito do Senhor, aonde ele está presente aqui, está cancelando toda a palavra de maldição contra você, contra a sua casa, contra o seu coração, contra o seu cérebro, contra a tua vida espiritual, contra a tua alma, que seja parada em nome de Jesus. Você foi chamado para se movimentar, você foi chamado para ir. Então não aceite os sons de guerras para poder te negar, para poder dizer que você não vai chegar a lugar algum. Porque o som de guerra do mundo é um som de esterilidade. É um som que faz as pessoas parar de gerar vida, parar de gerar frutos. Vamos lá. Vamos lá. Talvez você teve um tio, uma tia, um vizinho que liberava a palavra sobre você. Talvez hoje você nem lembre mais, mas seu subconsciente ele lembra. E todas as vezes que você vai avançar em uma esfera, vem um medo que você não entende de onde vem aquele medo. Porque foi lançado sobre você um som de guerra. Hoje foi paralisado. Você é uma terra fértil. Você é uma árvore que dá frutos. Se você conseguir se enxergar no espelho de Deus quem você é e porque Ele confiou essas dificuldades a você. Se você enxergasse na história de Deus o que Ele escreveu sobre quem você seria e como você seria antes de te colocar aqui na terra. É por isso que Leonardo Ravenhill, ele diz que quando chegar 5 segundos na eternidade, você vai querer voltar e você vai ter um desejo de voltar e fazer tudo diferente, mas será tarde. Porque você entenderá a dimensão de poder que você carrega. Você entenderá a sua identidade, que se você soubesse no mundo, no campo, na dimensão espiritual, como os demônios te veem. E por isso que eles precisam colocar coleiras, dependência em você, para que você não saia, para que você não avance, para que você se esconda, para que você vá para Lodebar e diz: aqui é o lugar da minha vergonha, aqui eu me sinto como todos são, aqui eu não sou rejeitado porque todos nós somos iguais, mas na verdade você tem um DNA de realeza, o que você carrega é o sangue do Senhor Jesus, você é filho, você é príncipe, você não é um rejeitado, você é filho. Essa é a nossa identidade. Vai buscar. Ziba, quando ele aparece diante do rei, ele diz: eu sou teu servo. Estou aqui para te servir, eu não estou aqui para trazer problema. Mas é necessário, Ziba, que você vá a Lodebar. Você sabe o significado da palavra Lodebar? A maioria conhece, amém? Eu quero te trazer para uma dimensão diferente. Lodebar, no raso da palavra, você pesquisando, significa deserto.
Mas toda vez que Deus ele usou a palavra criar, ele usa a palavra chamado tambará. Tambará é uma palavra criacional, é uma palavra de criatividade. Por exemplo, quando Jeremias ele disse, eu não sei falar. Não é que eu não sei falar, que ele não tinha argumentos, é sobre eu não tenho esse tambará, eu não tenho esse poder criativo, eu não tenho esse poder criacional. Toda vez que Deus disse, haja luz, toda vez que ele estava dizendo tambará luz, tambará terra, tambará, ele estava usando essa palavra criacional. Existem 3 palavras. A tambará, ela é a palavra rema, que é uma palavra profética, e ela é a palavra logos, que é uma palavra de ensinamento. E essas 3 palavras, ela abre um leque para várias outras palavras. E toda vez que Deus está falando, esta palavra Lodebar, ela significa um deserto criacional, porque lá não tem um espírito criativo, não tem um espírito profético e não tem um espírito de ensinamento. Você consegue entender? A vergonha, ela te deixa improdutivo. A vergonha, ela te deixa neutralizada. A vergonha não deixa você ser usado como Deus gostaria de usar. Se você dizer não por causa da vergonha, você não alcançará lugares. Porque existe um romper, existe um atravessar. Sabe por que você tem vergonha? Porque você ainda é dependente emocionalmente de pessoas. Sabe por que você tem vergonha? Porque você tem medo de ser rejeitado. Sabe quando eu falo, olha, por favor, você pode pregar, e você diz, eu sou incapaz de pregar, porque você é dependente das pessoas e você tem medo de ser rejeitado. Porque Deus, Ele tem uma palavra para cada um. Todos têm capacidade de liberar uma palavra profética, desde que ela entenda a identidade dela. Deus dará um tempo de profecia, desde que a pessoa se dedique, desde que a pessoa ela queira realmente gastar aquele tempo. Então, o Lodebar aqui está falando sobre um tempo de escassez emocional, escassez espiritual e escassez financeira. Vamos lá, já estou terminando. Talvez você é alguém que olha e diz, eu não tenho como. Você está jogado, você está largado na fase que você está passando. Talvez você está pedindo, Deus, eu não aguento mais. Talvez a sua alma está sangrando. Talvez você está oprimido e opresso, cansado, ao ponto de dizer assim, eu não quero mais nada. Só quero que meu dia termine bem. Talvez você está dizendo assim, eu só quero descansar, ver os meus filhos crescer. Mas você precisa entregar algo que te custe alguma coisa. Você precisa entender que você precisa entregar algo que te custe algo. Porque Deus, Ele está querendo te resgatar da terra da vergonha. Davi aqui, em específico, ele tem uma representatividade espiritual como se ele fosse Jesus. Então, quando Davi manda buscar Mefibosete, é Jesus, é Deus mandando Jesus morrer no teu lugar, dizendo, eu estou te resgatando da terra da vergonha. Eu estou te resgatando da terra da rejeição. Eu estou te resgatando da terra da improdutividade. Eu estou te resgatando dos tempos sombrios, dos tempos macabros, dos tempos de rejeição, do tempo de solidão. Eu estou te resgatando. Vai buscar Mefibosete. Ele dizendo, vai buscar o Wellington, vai buscar o Celso, vai buscar a Terezinha, vai buscar a Jéssica, vai buscar a Isabelle, vai buscar o Gilberto. Coloque o seu nome e entenda que Ele está te chamando. Está te chamando para um tempo e uma terra de honra, uma terra de produção, uma terra que muda tudo. É Ele que te chama. A terra de Lodebar é uma terra de medo, é uma terra que quando você escuta seu celular tocar, você acha que é o demônio do boleto, é o demônio da Mastercard, é o demônio da Visa. É alguém dizendo, ei, tem uma notícia ruim sobre você.
Deixa esse celular bloqueado aí. O celular vibra, primeiro vem um sentimento de algo ruim que vai acontecer. Se alguém falar bem assim, ó, ei, preciso conversar com você, acabou. Pronto. Morreu tudo. Ferrou. Isso são os sintomas dessa terra de Lodebar. Quando Ziba chega e manda chamar Mefibosete, ele diz assim: eu sou como um cão morto. Ele está dizendo: eu não tenho utilidade alguma. Ele está dizendo: eu sou aleijado, olha, está vendo, eu não tenho utilidade, eu não posso. Não, porque o rei me quer. O rei mandou te chamar, eu quero que você entenda. Deus mandou te chamar, ele não erra. O rei mandou te chamar para você poder assentar à mesa. Guarda essa palavra aí, sentar à mesa. Eu tenho algo para poder liberar para você antes de terminar essa mensagem, que mudará toda. Esta é a palavra rema da mensagem. O rei mandou te chamar. O rei está mandando restaurar por amor que eu tenho a Jonas. O rei está mandando te chamar por amor que ele tem a Jesus. Pelo sacrifício que Jesus fez a você. Pelo sacrifício que Jesus um dia colocou naquela cruz. Pelo amor um dia que foi derramado naquela cruz. Vamos lá, Mefibosete estava 40 anos na terra de rejeição. 40 anos sofrendo, 40 anos vivendo como miserável, comendo as migalhas, passando um tempo terrível. 40 anos. Não tinha talvez mais esperança alguma. Quando ele chega diante do rei, a Bíblia diz que ele enterra o rosto na terra. Ele joga o rosto em terra e está com medo ali, ele tremendo. Rei, vamos lá. Vamos lá. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou o rei. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Ele diz assim: olha, não tenha medo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá para sempre a minha mesa. A terra é bom. É algo que custa. Davi não precisava, ele deu algo que custava. Eu estou dando todas as terras do teu avô. Eu estou dando tudo que pertencia a teu pai. É tudo seu, mas você vai assentar à mesa comigo todos os dias. Sabe o que é isso? Assentar à mesa é bom por quê? Porque tem comida. As melhores comidas, os melhores pratos, os melhores manjares, as melhores bebidas. Não é sobre isso. É sobre a honra. É sobre devolver um lugar de honra. É sobre devolver um lugar onde você pode dialogar, onde você pode conversar, onde você pode ouvir Deus, onde você pode falar com Deus, aonde você tem relacionamento e intimidade, aonde que muda completamente o ciclo, aonde que muda tudo. Sabe por que você veio aqui hoje nessa igreja? Porque o rei tem interesse em você. Porque o rei tem interesse em você. É por isso que ele mandou te chamar, para poder te colocar à mesa. Agora vem para nós concluirmos a mensagem. Sabe o que é sentar à mesa? Quando Mefibosete... Eu gosto dessa conjectura. Eu não estava nessa mensagem, mas eu gosto demais dessa conjectura. Está todos assentados à mesa. De repente o servo fala: posso servir, meu senhor? Ele diz: não. Estou esperando ainda alguém. De repente todos estão ali e chega alguém com a muleta, aleijado. Eu estava esperando o meu amigo Mefibosete para ele poder sentar à mesa com a gente. Agora vem. Sabe qual é o interessante de sentar à mesa? Pega para mim aquele pano que a gente coloca quando as pessoas caem ao chão. Vamos lá.
Quando ele senta à mesa, ninguém sabe se ele é aleijado ou não. Sabe por quê? Porque na mesa do rei tem um manto. E esse manto é que faz toda a diferença. Esse manto, ele serve para poder esconder a vergonha. Esse manto, o rei, ele coloca sobre as pernas para poder dizer assim, ó, eu estou escondendo a tua vergonha. Aqui ninguém sabe que você é aleijado. Aqui ninguém sabe qual é a tua dificuldade. Na mesa todos são iguais. Na mesa todos nós somos chamados para conversar o mesmo assunto. Na mesa todos nós somos chamados para um tempo de intimidade, para um tempo de revelação, para um tempo de cura, para um tempo que você entende por que você foi chamado. Vamos lá, Andrew. Fique à vontade nesse momento. Seja curado nesse momento. Saia do tempo da vergonha. Saia do tempo da vergonha. O rei te chama para um lugar de honra. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Senhor está te chamando para um tempo. O Senhor está te chamando para um tempo onde você não precisa se explicar, você só precisa ser aceito. Você só precisa voltar a querer receber o abraço dele, para você poder sentar à mesa juntamente com ele. A Bíblia diz que Deus é aquele que muda a sua sorte. A sorte antes ele era conhecido como medida, era uma corda. Nessa corda tinha um nó. Então quando a sorte era mudada, quer dizer que aquele nó era desembaraçado e a corda ela aumentava. Então quer dizer que Deus estava aumentando a sua sorte, estava aumentando o seu tempo, estava aumentando a sua longanimidade, estava mudando a sua prosperidade, estava mudando a sua vida, estava mudando o seu ponto de vista, estava restaurando a sua posição. Para nós encerrarmos, a Bíblia diz que o rei, ele deu uma festa e chamou seus amigos, só que os amigos não compareceram, e por os amigos não comparecer, ele mandou o servo ir pegar as pessoas que estavam na rua. Tragam os aleijados, tragam os surdos, tragam os mudos, tragam aqueles que não enxergam, coloque todos aqui à mesa, porque eu cobrirei a vergonha deles. Eu cobrirei, eu darei a melhor festa. Eu não sei o que aconteceu ao longo do percurso da tua vida. Eu não sei como aconteceu. Mas é necessário você voltar para a mesa. Não tenha medo, porque o rei te chama. Não tenha medo, porque o rei te trará com bondade. A Bíblia diz que aquele rei é aquele que tira o pobre do montouro e te coloca para sentar com os príncipes. Te coloca para sentar em um tempo. Vamos lá. Se tem alguém aqui nessa noite que não se sente mais como um filho, é necessário você entender que o Pai está te chamando. O Pai, Ele te chama. Ele conhece a tua mente barulhenta. Ele conhece os caos que você carrega. Ele conhece a tua mente conturbada e tuas brigas e tuas guerras diárias. Ele conhece, Ele sonda teu coração. Vem, filho amado. O Rei te chama nessa noite. Eu quero orar com vocês, se ponham de pé. Que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz